Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Alegria muito grande estarmos entre amigos, entre irmãos, para refletirmos um pouco sobre o Evangelho. Nós vamos finalizar o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item que nós temos aqui é uma pergunta, uma resposta dada por São Luís. Tamanha a atualidade do conteúdo que parece que foi escrito ontem à noite, diante das notícias que ainda temos, né, na nossa imprensa, no nosso noticiário, sobre guerras, sobre esse espírito sectarista, sobre essas divisões. E como leu Carlinhos, essa grande dificuldade que nós temos de nos enxergar como irmãos. Ainda é um desafio muito grande para nós. Porque nós ainda, vamos dizer assim, dando esse altar que a gente constrói para o nosso ego, a gente ainda imagina, e às vezes tem certeza, que apenas a forma como nós vivemos, que os nossos valores, que naquilo que nós acreditamos, como nós temos as nossas preferências, as nossas escolhas. Então, nós somos levados a pensar e, de certa forma, a matéria, ela nos engana, né? Ela nos ilude muito em relação a isso, como se fosse a única forma correta de viver fosse a nossa. E a partir, então, da nossa medida, a partir da forma como nós encaramos e vemos o mundo, então nós começamos a ver no outro, a ver no nosso semelhante, essa pessoa que ou pensa igual nós pensamos, ou ele está conosco, como certa vez disse um presidente, né, de um país: quem não está comigo, está contra mim. Mas será que isso é uma verdade? Será que o fato de nós não sermos nem A e nem B não significa que nós não podemos ser C, D, E? Tantas possibilidades, tantas formas que a vida tem para que a gente conduza, né, as nossas existências, a nossa reencarnação. Então, será que o fato de nós não estarmos nem de um lado nem do outro significa que nós estamos contra todo mundo? É essa reflexão que São Luís vem trazer para nós. E a mensagem de São Luís vem responder uma pergunta, porque nós estamos terminando um capítulo que está justamente a nos dizer: olha, o que está fazendo a esquerda, a direita não pode ver. Mas se a minha esquerda, se a minha mão, se as minhas escolhas estão sempre para aqueles que exclusivamente eu entendo que precisam e que merecem a minha atenção e a minha escolha, e os que estão à minha direita? E vice-versa. Mas e se a minha direita aqui tiver alguém que eu amo muito, mas que pensa diferente de mim? Então ele não merece a minha beneficência? Não merece o meu cuidado? Não merece o meu amor? Ele só merece se ele pensar exatamente como eu penso? E uma outra pergunta que a gente poderia se fazer, sempre que eu me deparo com este item do Evangelho: se o mundo fosse de única e exclusivamente Tânias, como ele seria? Será que realmente seria um mundo ótimo? Será que realmente tudo caminharia muito bem? Mas e as outras pessoas com as outras qualidades, com as outras aptidões, com os outros dons artísticos? E se o mundo gostasse só das cores que eu gosto?
E se o mundo temperasse só como eu tempero? Então vejamos, meus irmãos, que nós vamos ficar de uma forma muito restrita se nós imaginarmos que só do jeito que nós somos é que é o certo. Naturalmente, cada um de nós está em um momento do seu amadurecimento espiritual. E a proposta de São Luís não é que a gente vá aplaudir o erro de ninguém. A proposta de São Luís não é que eu vá concordar se eu estou e tenho convicção que aquela pessoa ou aquele grupo estão equivocados. A proposta de São Luís é enxergá-los como irmãos, ainda que a gente pense diferente. Colocar a nossa irmandade, a nossa fraternidade acima das diferenças. É isso que ele está nos propondo. Ele não está pedindo que nós sejamos, né, como se diz popularmente, Maria vai com as outras. Não está pedindo isso para nós. Ele está pedindo que a gente nos enxergue como irmãos. E aí, quando nós somos capazes de colocar o nosso coração junto com o coração do outro, eu começo a compreendê-lo. Posso até não concordar, mas eu começo a compreendê-lo. A entender por que ele fez aquelas escolhas. Por que ele age daquela forma. Então, a pergunta diz assim: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença e do mesmo partido? É acertado? Então, a pergunta que ele está fazendo é: eu devo fazer... Está certa essa forma de pensar? Se eu vou praticar o bem apenas com aqueles que têm a mesma opinião que eu tenho? Que eu vá praticar o bem só para espíritas? E, quando a gente fala aqui de partido, vamos pensar da forma mais ampla possível daqueles que comungam da mesma opinião que eu tenho sobre N aspectos da vida, da sociedade. É isso que ele está perguntando. E os espíritos são muito categóricos ao responder não. Então, beneficência exclusiva não é a melhor escolha para nós. E ele vai fundamentar isso. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. Então, colocar a vida, colocar as pessoas dentro de caixinhas, como, né, que elas tenham a mesma opinião que a gente tenha, e olhar para este grupo e dizer, este pensa como eu penso. Então, ok, vou só cuidar deste daqui. Mas todos são filhos de Deus. Quando nós vamos aqui no livro dos Espíritos, questão 803, Kardec questionou os imortais. Perante Deus, são iguais todos os homens? E apesar da pergunta ser muito relativamente curta, essa ainda é uma dificuldade que a gente tem. Porque nós não nos enxergamos como iguais. Se nos enxergássemos, o mundo era outro. Nós não somos. E não é iguais no sentido de... Porque hoje, naturalmente, como eu disse, cada um está num patamar. Mas a igualdade de início que Deus deu a cada um de nós, criados simples e ignorantes, e essa igualdade do ponto aonde todos nós chegaremos, espíritos puros, tão puros quanto nos for possível, essa igualdade, ela está na criação divina, mas ela ainda não é uma realidade no nosso sentir. Então os espíritos responderam, sim, todos tendem para o mesmo fim, a evolução. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior
e mais geral do que pensais. E aí Kardec traz uma nota a essa pergunta. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Sábado eu estava na capela e acabamos conversando exatamente sobre esse aspecto. Quando a gente chega ali na capela, é dor. Não importa se o caixão é o mais caro que tem, se ele é o mais barato. Não importa qual é o culto daquela família em homenagem àquele que está partindo. Não importa se a pessoa tem 6 meses ou tem 99 anos. É sempre dor. Não tem distinção. Não tem diferença. Um coração de mãe que chora por um filho que está partindo, ou por um esposo, ou por uma esposa, por um irmão, por um amigo. É um coração que está chorando. Então, se tem um lugar onde realmente a gente vê a aplicação desta resposta, é ali. É no hospital. Onde a gente vê que realmente, quando chega na dor, nós somos iguais. Como é que nós enfrentamos essa dor? Aí vai da conquista de cada um. Vai da serenidade, vai da fé, vai da esperança, vai da confiança em Deus e na sua justiça. Mas a dor é a dor. Então, meus irmãos, esse espírito de repartição, ele precisa ser abolido da nossa vida, porque não é a melhor escolha para nós. Mas São Luís, ele continua. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. E aqui nós podemos fazer uma ponte com a parábola do samaritano, porque ao deparar com alguém, né, dentro da proposta que a parábola nos traz, praticamente seminu, então não havia forma de identificar quem ele era. Só disse que era um homem. Não disse de onde que vinha, não disse de onde que ia. Estava caído à beira do caminho. Quem ele era? Quais eram os seus valores? Torcia para quem? Estava do lado de Roma? Não estava? Odiava os romanos? Não odiava? Era judeu? Quem ele era? A parábola diz apenas que era um homem. Mas ele estava seminu, então pela roupa não era... Porque se ele estivesse vestido, talvez fosse possível identificá-lo. E vejamos que aquele que cuida dele, o samaritano, não chega para ele, né, tenta acordá-lo para dizer, viu, quem que é você? Você está do lado de quem? Qual, né, se fosse nos dias de hoje, para que time que você torce? Qual é o seu partido político? Você é vegetariano? Você é vegano? Você é carnívoro? Ele simplesmente ajuda com todas as suas possibilidades de ajudar. Todas. É como se ele pudesse ajudar, cumprisse o seu dever, mas ainda dá um passo a mais. Vai naquela compaixão, no devotamento, porque ele faz um algo a mais por aquele irmão. Então, vejamos que é isso que aqui o Evangelho está a nos dizer. Imaginem se nós fôssemos fazer este interrogatório, né? Imagine se chegando ali no Hospital da Providência, qualquer aqui um de nós, no pronto-socorro, e o médico fizesse então esse questionário antes para nós.
Viu? Você chegou aqui passando mal? Vem cá, eu quero conversar com você para ver se eu vou te atender ou não. Saber se você, né, pensa como eu penso. Temos a mesma opinião sobre a reencarnação, se você acredita na vida futura. É assim, meus irmãos? Não. Independente de quem seja, e quem frequenta o hospital sabe do que eu estou falando, todos que chegam ali são atendidos. Dentro das possibilidades, todos são atendidos. É o que o Evangelho está nos convidando a refletir, a agir da mesma forma. Obedeceria, e aí São Luís faz uma pergunta para nós. Dentro da resposta ele faz um questionamento. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por confessar uma crença diferente da sua? Porque muitas vezes para nós, o inimigo é alguém só que pensa diferente de nós. Só isso. E quantas guerras nós estamos aí presenciando são cometidas porque a outra pessoa pensa diferente. E às vezes eu fico me perguntando, aonde está a diplomacia? Onde ela para? Por que ela não é mais forte do que os canhões? Por que ainda o canhão tem que falar mais alto? Numa guerra que nós temos hoje, né, de drones. Por que a diplomacia que nós lutamos tanto para conseguir, por que ela ainda não consegue silenciar essas armas? Porque a gente ainda se vê como inimigo. Ainda nos vemos como inimigo. Só que às vezes a gente fica pensando assim, aonde tudo isso começou? Porque às vezes começa pequenininho na nossa intimidade. A guerra, para chegar aonde ela está, ela não começa grande. Ela começa a ser produzida, começa a ser alimentada na nossa intimidade. O feminicídio não surge de uma hora para outra. Surge na nossa intimidade. A violência doméstica surge na nossa intimidade. E nós vamos dando, vamos dizer assim, começa aquela brasa que poderia facilmente ser apagada por uma prece, por um conselho, por buscar ajuda, buscar uma orientação, e nós jogaríamos uma água naquilo tudo. Mas nós não fazemos muitas vezes isso. Nós alimentamos. E aí aquilo que era em princípio um ciúmes, de repente vira uma desconfiança. Aquilo que era só talvez um mal-estar, uma insatisfação, porque pensa diferente de mim, daqui a pouco eu estou vendo como alguém, ou nem estou vendo mais, porque eu não suporto mais ficar perto. Vejamos a proposta de Jesus dentro, né, daquilo que o Livro dos Espíritos nos traz, do que Jesus entendia de caridade. É uma sequência para nós, lógica. Então, primeiro ele diz que Jesus entendia como benevolência. Porque como é que eu perdoo se eu não trato bem? Como é que eu tolero se eu não trato bem? Então, primeiro eu preciso tratar bem. A quem? A todos. Nada de exclusivismo. Então, a todos, naturalmente, meus irmãos, que quando Jesus fala de amar o inimigo, né, Jesus não está convidando para que a gente seja hipócrita. Não está convidando para que a gente finja algo que a gente não sente. É claro que abraçar alguém que a gente tem alguma rusga e abraçar um coração amigo, claro que são coisas diferentes. Mas o Evangelho explica isso. É matemático.
Quando a gente fica um tempo sem ver aquela pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, aquele amigo que a gente encontra na rodoviária, encontra no aeroporto, e é aquele abraço, meu Deus do céu, que bênção que é isso, não é verdade? E às vezes, quando a gente fica um tempo sem ver alguém que a gente já tem ali alguma... É difícil. Eu me lembro quando a gente era criança, porque nós éramos em muitos em casa, né? Então nós brigávamos. Claro que nós brigávamos muito, porque era aquela criançada. Só que na hora de assistir televisão era um sofá só. Não é como hoje, que todo mundo está esparramado na cama, cada um no seu quarto com a sua tela. Era uma televisão e um sofá para 13. Então a gente tinha que encostar naquele infeliz que você tinha brigado durante o dia, mas a gente não queria encostar. Eu mesmo queria encostar, porque aquilo dava choque. Então é diferente. Depois a gente fazia as pazes, era tudo uma maravilha, né? Mas até fazer as pazes era um negócio. Então a gente não queria nem encostar, não queria ver, a gente não consegue olhar nos olhos. Então, vejamos, primeiro eu preciso tratar bem. Depois que eu consigo fazer este exercício, e a Joana de Ângeles diz que primeiro começa com disciplina. Amar exige disciplina, tratar bem exige disciplina. Não é uma coisa assim, ainda espontânea para nós. É algo que a gente vai fazendo que nem tabuada, né? Você precisa treinar, exercitar, até numa existência aquilo ser algo natural. Que a gente não é capaz de fazer mal para uma formiga. Depois a gente precisa tolerar. Porque a tolerância é o reconhecer que o outro tem dificuldade. Então, se eu tenho e preciso que, né, o perdão das ofensas, que perdoar 70 vezes, 7 vezes cada, né, cada ofensa, na verdade, eu preciso dessa matemática a meu favor, portanto, eu também sou devedora dessa matemática para alguém. Então, a tolerância, ela é muito importante, porque senão realmente o mundo ficaria muito pequenininho para nós. Porque daí não tem, imaginem, num mundo de provas e expiações, em um mundo onde o mal é superior ao bem, em um mundo de espíritos imperfeitos, com quem que a gente imagina que vai encontrar na esquina? Com Madre Teresa de Calcutá? Vamos encontrar com Maria de Nazaré, esbarrando nela? Não, meus irmãos. Nós vamos encontrar com pessoas igual a nós, egoístas, vaidosas, orgulhosas. E por aí vai. Então, eu preciso o tolerar, para que eu possa depois perdoar. Então, quando houve aí um problema, então só a tolerância não basta. Aí eu preciso do perdão, para poder dar uma chance àquele que errou, assim como nós precisamos dessa chance. Porque Deus nos dá essa chance todos os dias. Não preciso carregar um problema por séculos, mas se eu não me cuidar, eu vou carregar. É o espírito de partida, é o espírito de seita, é o sectarismo. Então, pensou diferente de mim? X, está excluído, está cancelado. E a gente perde uma oportunidade preciosa de aprender uns com os outros. Porque cada um é um universo em si mesmo. Cada um tem tanta coisa para explicar, para mostrar para a gente. E ele finaliza a resposta dizendo: socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Pois, se for um inimigo da religião, este será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria que a odiasse. Então, como foi que Jesus disse que os seus filhos seriam reconhecidos? Pela roupa, pela vestimenta, pela conta bancária, pelo tamanho do templo? Não, Jesus disse que nós seríamos reconhecidos por muito nos amar. Então, que bom que alguém, imagine alguém que tivesse uma ideia absolutamente equivocada da doutrina espírita, a ponto de achar assim, Deus que me livre.
de passar na calçada de um centro espírita, e que nos conhecesse e que não soubesse que somos espíritas. E que ao conviver conosco, né, pelo comportamento, pela forma como nós agimos, só soubesse disso lá na frente depois. Não passaríamos uma imagem completamente diferente? Ora, dizem que espírita, né, não é uma coisa muito boa, mas olha fulano como é que se comporta. Então, porque a questão da gente falar que é ou não é alguma coisa, não é só isso que basta. É como, né, a gente já, outros companheiros que nos antecederam aqui já colocaram isso, porque a religião não é só aquilo que, porque no primeiro momento eu entro na religião. No segundo momento, a religião é que entra em mim, para que só num terceiro momento ela possa sair, pelo meu agir, pelo meu pensar e pelo meu sentir. Porque às vezes eu não preciso nem falar, só o meu sentimento a pessoa já sente. Se está repelindo ou se está acolhendo. Então é isso que São Luís está nos convidando a pensar. Ainda no Evangelho, lá no capítulo 17, sedes perfeitos, então nós temos aquele item famosíssimo, né, entre os espíritas, o homem de bem, que ele vai trazer aqui um roteiro de quais seriam as características de um homem de bem. E duas delas nos interessam para o tema de hoje. Ele diz: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Ainda, respeita nos outros todas as convicções sinceras, e não lança anátema, né? Não pragueja, não critica, aos que, como ele, não pensam. Então, se nós temos dificuldade para viver isso aqui, ainda não somos o homem de bem. Estamos no caminho, mas ainda não somos. Nessas características do homem de bem, nós estamos, às vezes, em uma mais para lá, uma mais para cá, uma no meio, mas esse é um roteiro para que a gente realmente, né, programe como um roteiro de vida. Aqui então na mensagem que o Carlinhos leu para nós, que o Emmanuel então, né, se intitula Sentimentos Fraternos, vejamos que ele ratifica o que São Luís está aqui nos dizer, quando ele diz assim: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Então é esse impulso que a gente tem para dividir. Certa vez, Divaldo Pereira Franco foi questionado se nós não deveríamos ter escolas para espíritas, clubes para espíritas, enfim, né? E o Divaldo deu uma resposta muito interessante, porque imagine, né? Se nós fôssemos então, não, meu filho tem que estudar só numa escola espírita. Eu só tenho que frequentar um clube espírita. Enfim, esse tipo de pensamento, né? É o impulso sectário que nós ainda temos. Então, Divaldo respondeu que não, essa não seria a melhor proposta para se viver. Porque o verdadeiro espírita, aonde ele estiver, ele vai fazer diferença. Naturalmente, nós precisamos, e o tempo vai nos ajudando a fazer as nossas escolhas de quais ambientes nós frequentamos. Porque nós ainda não temos condições de entrar e sair de qualquer ambiente da mesma forma. A nossa evolução, ela ainda, ou melhor, o estágio em que nós estamos, determinados ambientes ainda nos perturbam. Porque para um espírito mais evoluído, talvez seja até um ambiente extremamente difícil, mas ele está lá ajudando, está lá socorrendo, está lá amparando. Mas essa é uma realidade para todos nós? Não. Então, como eu aprendi no GAD, é melhor me abster, se eu não tenho equilíbrio para estar naquele lugar.
melhor me abster. Reconhecer que eu tenho as minhas fragilidades. Mas o que o Divaldo está falando é que, então, nós estaremos na escola, no clube, no comércio, no banco, na fila, no trânsito. E aonde nós estivermos, nós estaremos levando esse distintivo do nosso comportamento, de como agimos, a ponto de realmente chamar a atenção das pessoas. Nossa, o que é fulano, o que fulana tem que o diferencia? Mas não pela bandeira que nós estejamos carregando. Prossegue o Emmanuel. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis, portanto, não tem justificativa para o sectarismo, não tem justificativa para a divisão, estariam para sempre apagadas. E às vezes, meus irmãos, nós nem precisamos ir para fora das hostes espíritas, né? Ainda no meio espírita nós temos divisões absolutamente injustificáveis. O que demonstra que ou nós não estamos lendo, ou não estamos entendendo. Se estamos lendo, não estamos entendendo a proposta de Jesus, é o que ele está dizendo. Mais ouvidos, mais reflexão e isso tudo estaria superado. Mas nós somos tão criativos que nós, além de não ouvirmos, ainda encontramos nas próprias escrituras a justificativa para a nossa guerrinha particular. E de guerrinha particular, nós muitas vezes construímos uma guerra coletiva. Porque ninguém declara uma guerra sozinho. Normalmente está lá, mas tem muitos, né, para falar numa linguagem atual, muitos seguidores. Muitos seguidores. Quando eu comecei, sempre me interessei muito pelo assunto do Holocausto, sempre foi um assunto que me instigou muito. Então, quando li alguns livros, ficava pensando assim, mas como tudo isso pôde acontecer? Isso eu me interrogava há 20 anos atrás. E hoje, de certa forma, né, a gente vê ainda movimentos muito parecidos. E hoje, com a história dos seguidores, realmente você entende. Não, realmente. Por quê? Claro, tem a questão da afinidade, e até não era esse o meu questionamento. Mas, para a gente concluir, que ninguém declara uma guerra sozinho. Que nós estamos realmente em um grupo, mas é o que ele diz aqui, mas tudo isso nasce de um impulso primeiro, no coração, na intimidade de alguém. Então, quando nós realmente somos irmãos e amigos, nós vamos encontrar alguém para dizer assim, olha, vem cá, volta para a casinha. Você está equivocada. Cuidado. O Emmanuel diz assim, né? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima, então eu não estou falando do social, não estou falando de um verniz, estou falando de solidariedade legítima, escasseia, né? Diminui nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação em criticar. Lógico. Então, se eu não quero ajudar, mas eu só quero criticar, se é feito de um jeito, eu critico, se é feito de outro, eu critico, se é para cima, quer dizer, nada está bom. Então, para essa pessoa, então, naturalmente, não existe a solidariedade. E esse espírito de serviço também, ele fica a desejar. Fica a desejar. E para finalizarmos aqui no Pão Nosso, toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Então vejamos, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos
realmente com amor, com esse espírito de solidariedade, tudo isso que nós somos capazes de produzir, ele não fica só aqui no terra a terra. Consegue superar essas barreiras de vibração, de energia, e consegue realmente ter o apoio da espiritualidade amiga. E para nós encerrarmos o Evangelho de hoje, há um episódio da nossa história recente que desde a primeira vez que eu li, me tocou profundamente. Isso está relatado por Divaldo Pereira Franco no livro Conversando com Divaldo, um projeto da Federação Espírita do Paraná, que teve o 1, 2 e esse é o livro 3, aonde Divaldo, quando vinha ao Paraná, ele eram feito assim um questionário, vamos dizer, um bate-papo com Divaldo, e depois isso se tornava um livro. Vale a pena conferir, porque são 3 obras, riquíssimas. E Divaldo, então, vai contar que a Igreja Católica, num determinado momento, no papado de João 23, ela fez um movimento para que os religiosos pudessem realmente quebrar essas barreiras e se unir, se ver como irmãos, enfim. Então, todo um movimento que a Igreja fez. A partir daí, então, sempre essa preocupação, quando um líder religioso quer falar com outro, sempre essa preocupação de não se negar uma entrevista, enfim, para que ninguém, não se levante novamente muros, aonde com muito esforço, com muita diplomacia, se construiu pontes. Então, no papado do João Paulo II, certa vez, Israel solicitou ao Vaticano uma entrevista com o Papa. O Papa João Paulo II, ele já sofria do mal de Parkinson. Então, ele tinha, naquele momento, ele tinha muita dificuldade para falar, muita dificuldade para receber, participar dessas entrevistas, desses momentos, mas, tocado, no seu coração muito generoso, o Papa concedeu essa entrevista. E, até porque se ele negasse, poderia ter uma rusga entre o judaísmo e o catolicismo. E aí, então, um grande rabino do judaísmo foi conversar com o Papa. Então, eles se posicionaram, os repórteres, e o rabino, então, disse mais ou menos assim para o Papa, que em 1942, a Polônia, ela já havia caído ali, totalmente tomada pelos nazistas. E ele morava com a sua mãe numa aldeia ao norte da Polônia. Aquela mulher, tomada do sentimento paterno, e porque ela sentia que o seu filho seria alguém muito importante para o judaísmo, ela então vai conversar com uma vizinha, porque ela não tinha dúvida que ela seria levada a um campo de concentração. E com o seu filho, os dois fatalmente iriam falecer. Só que esta vizinha era católica e esta mulher era uma judia. E a criança tinha, então, 2 anos de idade. E ela, então, vai conversar com essa mulher e diz o seguinte: olha, está aí na iminência de realmente eu ser levada a um campo de concentração. Então, eu vou te pedir um favor. Eu gostaria que você cuidasse do meu filho. Mas, quando ele completar uma determinada idade, que você mandasse o meu filho para Israel, porque eu sinto que ele vai ser alguém muito importante dentro da história do judaísmo. E esta mulher,
esta mulher católica, então, concordou com aquilo. Passado poucos dias, de fato, essa senhora é levada para Auschwitz e ela realmente vem em 30 dias. Ela faleceu. Só que esta mulher católica, com aquela criança, naturalmente pegou muito amor por ela, né? Imagina, ela tinha 2 e passado 4 anos, ela então está com 6 anos e ela ficou naquele dilema. E agora? Como católica, ela deveria batizar aquela criança dentro dos ritos católicos. Mas ela fez uma promessa para aquela mãe, que ela mandaria aquela criança para Israel. E ela, então, nesta dúvida, vai conversar com o pároco daquela comunidade. E ele, então, diz para ela assim: seu dever como católica é batizar a criança e torná-la católica. E ela, então, faz a argumentação. Mas eu prometi. Então, o seu dever é mandar a criança para Israel, como você prometeu. E ela, então, faz isso. Manda essa criança para Israel. O rabino, então, vira para o Papa e diz assim: aquela criança sou eu. E todos, então, são tomados de... Ele vai contar, né? O estudo que ele fez, enfim, e ele uma das maiores autoridades na Torá dentro da sua crença, da sua religião. E todos os repórteres, então, ficam ali, aplaudem, mas ele diz assim: mas eu não terminei. E vira para o Papa e diz: aquele pároco era o senhor, que com esse espírito de união, de respeito à crença alheia, aconselhou aquela mulher católica a mandar-me para Israel. O Papa foi às lágrimas. Tentou buscar na sua memória aquele momento, mas ele não conseguiu. Porque foram tantos momentos de amorosidade, tantos momentos de solidariedade, tantas pessoas que ele ajudou, que ele aconselhou, que aquele gesto ficou perdido no mar de amor que foi a sua vida. Então, meus irmãos, que a gente possa realmente ter esse espírito de solidariedade, que realmente a gente possa se ver como irmãos, que realmente a gente possa, a caridade seja uma proposta de vida honesta para nós. Que se nós não conseguirmos, e naturalmente não vamos conseguir cumpri-la na sua integralidade, mas que envidemos todos os esforços para realmente ser uma realidade. A benevolência, a tolerância e o perdão. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Tânia. Lembrando que temos um evangelho semelhante a este, que acontece aos domingos, às 9h da manhã. Logo após a nossa prece final, temos o passe. Passes são transmissões de energias. Aqueles que necessitarem, é só aguardar que no momento oportuno serão convidados. Agradecemos a presença de todos, aos internautas, e convidamos a todos, então, dando continuidade a esses momentos de paz, agradecermos a Deus pela vida, agradecermos aos amigos espirituais pelas melhores energias, a todos nós, e a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, este irmão querido que por amor veio à Terra
para trazer a sua mensagem de paz, de esperança, de consolo aos nossos corações, carentes que somos, Senhor, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. E o nosso boa noite a todos.